Pega aí a pergunta. Ai, ai. Vamos ao que o Senhor nos trouxe. Eu Tá tenho bom? que ser a primeira? Pode ser. E ela já vai abrindo aqui já. A Clélia já vai se preparando para a pergunta também. Eu tenho que ler? Como Pera, que é? E gratidão porque você está mandando tem que mesmo o ler? convite. Pode né? abrir, não, ela só vai. Eu só. Eita, O que tema. chique. Ele pode Pode. É o Olha tema, que né? chique. Que não. Cara, não tinha palavra melhor, não tinha um contexto bíblico melhor do que esse aqui. Para começar, não. Então vamos lá. Sobre o que nós vamos Felipe. falar, Carla? Compaixão. Uau. Compaixão. Paixão. Mateus. Capítulo Capítulo 14. 14, versículo Nossa, 14. compaixão. Compaixão. E nós falamos muito. Até o que É, a vai gente ser a começou, pergunta, né? Ó, então, assim, eu quero que a minha amada esposa aqui faça, então, essa pergunta muito especial. Nós acabamos de falar muita coisa, né, sobre Verdade. compaixão. Aí a pergunta é o seguinte: diante de alguns julgamentos, como ativar a compaixão? Uau. Quer que Diante pergunte de alguns julgamentos, Como ativar a Como? compaixão? ativar a compaixão. É isso aí, responde pra galera. Você começa? Eu trago isso assim para minha vida, né? Porque eu levo muito comigo assim, não fazer com o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Então, o fato de ninguém sabe da minha história, ninguém sabe daquilo que eu passei, daquilo que eu vivi, falando por mim, né? Ninguém sabe de nada, do que você lutou, das suas dores, não só do que você passou e viveu, mas daquilo que você vive. Ninguém sabe o que que eu estou passando lá dentro da minha casa, ninguém sabe o que eu estou passando, né, na minha relação. Então, assim, é se colocar mesmo no lugar do outro, porque muitas vezes você está ali dentro da igreja e você, mesmo você passando pelos seus problemas e tudo, mas você ainda assim você julga o outro, ainda assim você fala mal do outro, né? Você não se coloca no lugar dele. Então, trazendo para essa questão que é falando de casais, daquilo que a gente vive e tudo, é isso, é me colocar no lugar do outro. Uma coisa que eu acho importante trazer isso, né? Que assim que eu me separei, eu estava grávida, e aí estava grávida de 2 meses, e depois que a Rafaela nasceu, a minha prima, ela sempre falava assim, ela é muito amiga minha, casada, né, e tudo, então ela falava, prima, vem aqui para casa, né, quando eu fizer um jantar aqui e tal. E aí eu me coloquei assim na posição de que estariam só casais ali, o que que eu estaria fazendo ali? Por mais que ela sabe quem eu sou, ele sabe quem eu sou, a minha história e tudo, mas quem tá lá não sabe. Então, assim, eu não queria ser alvo, assim, de para que um casal, por mais que não acontecesse nada, mas assim, eu como mulher, eu sei que a esposa e tudo, ela vai ficar, né, cismada ali, tem uma mulher ali, solteira e tal, tá aqui no nosso meio. Então, assim, é um dos pontos que eu também me Entendi. colocava no lugar. Então, se eu não estava no lugar onde tinha só casais, eu preferia me retirar. Entendi. E aí, o que que eu fui fazer? Eu fui estudar, me capacitar, voltar a estudar e tudo. Fui estar mais próxima da minha filha. Comecei a servir, servindo, né, em tudo. Então, foi onde, assim, Deus foi me alimentando, né, de uma forma que... E ele veio depois as questões da gente estar servindo e dentro dos projetos, né? E aquilo vai te alimentando, vai te sustentando, né? Uau. E aí é onde você aprende mais ainda a ter compaixão, né? Você sai das suas dores para poder acolher as dores do outro, Sim, né? você É passa- compaixão, se colocar no lugar do Deixar de outro ser mesmo. servido e servir, né? Exatamente. E aí, Eduardo, como diante de alguns julgamentos que a gente sabe que tem, né? Tem pra todo mundo. Gente, tem julgamento de tudo quanto é naipe. As pessoas, é o que eu falava agora há pouco, as pessoas muitas vezes andam armadas, né, meu amor? Eu acho que antes de julgar, as pessoas têm que saber a história da outra pessoa. Porque quando você julga, você não sabe nem o que a pessoa está passando. Então, eu acho que antes de julgar, tenta entender o outro lado. E aí, Eduardo, como ativar a compaixão, meu amigo? Conta aí pra galera. Sim, eu acredito que Jesus ele é a máquina de cana. E Deus é aquele motor que faz a máquina de cana rodar, ou aquela manivela é a mão de Deus. E eu sou a cana. E quando Deus passa eu dentro dessa máquina, ele vai extrair de mim o suco
da cana, porque a cana é dura. E por muitas vezes eu era muito duro. Eu não tinha compaixão dos outros. Eu não estava nem para ninguém, ué. Só que Deus permitiu que o processo de passar dentro da máquina de cana fizesse um coração melhor. Um coração que entendesse o outro. Essa passagem de Mateus capítulo 14, versículo 14, né? Tem vários trechos até da morte de João Batista. E aqui ele falou, Jesus fala que teve íntima compaixão. Ele realmente se colocou no lugar, porque João Batista estava sendo decapitado. E aquele povo estava muito emocionado, aquele povo estava desesperado. E quando isso realmente veio ao meu encontro, de lutar pela humanidade e fazer com que eu pudesse ser um homem que, processo de julgamento, a não julgar, ele já te ensina a ter compaixão. Que quando você não julga, ou quando você não fala das pessoas, você acredita que tem uma história por detrás daquela pessoa. E compaixão é você realmente se colocar na tragédia do outro, porque o outro está vendo uma tragédia, o outro está perdendo uma pessoa, o outro está perdendo a família, o outro está perdendo os filhos, o outro está perdendo a sua empresa, o outro está perdendo os seus sonhos. Porque, cara, o cara está casado e a separação aconteceu por algum motivo. Ali é um sonho de ser família, um sonho de viver pela eternidade junto, né? Porque você casa, que Deus uniu, o homem não separa, então é para viver para a eternidade, e vira só uma só carne. E quando eu ativei, eu acredito muito, Gilberto, e isso eu estou aprendendo a levar isso para o mundo corporativo, para o mundo familiar, espiritual, qualquer área, é aplicar. Porque saber que as pessoas têm compaixão, ou que eu tenho que ter compaixão, todo mundo sabe. Isso é fato. Só que as pessoas têm que começar a ligar a consciência e aplicar, que eu não estou aqui para falar e nem para julgar. Eu tenho que me colocar no lugar do outro, segurar na mão dele e falar que eu estou aqui para você se sentir amado. Eu estou aqui não para saber se você está certo ou errado, mas qualquer coisa que você precisar, eu quero ter uma íntima compaixão, ficar no seu lugar. Se for preciso, repartir a dor, porque é isso que é necessário. Mas tem pessoas que adoram julgar, né? Quando eu perdoei o Gilberto, eu achava assim, eu estava perdoando, eu fui julgada. Se não perdoa, eu sou julgada. É difícil, E né? não tem empate? E não tem empate. Só não tem empate. E assim, o que eu tenho muito forte no meu coração, e para falar para você que está em casa, e dentro disso que o Eduardo trouxe, que a Carla trouxe, a Carla disse sobre o servir, né? Ela começou a servir, começou a caminhar servindo. E o bonito disso, muitas vezes da compaixão, vai tão além do que a nossa mente pode pensar, porque muitas vezes a gente acha que a gente tem que ter compaixão de quem tem dor. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem que ter compaixão de quem te causa dor. A misericórdia do Senhor ela é muito maior do que você imagina. É você ter misericórdia, compaixão de quem está causando dor. Você entende, Eduardo? Tanto que isso é poderoso, porque assim, não, mas a pessoa é uma pessoa cheia de dores. Não, não, não. Você tem que ter compaixão, sentir o que a outra pessoa está sentindo, sendo que ela está te causando dor. É Jesus na cruz. Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Não, e a própria palavra fala, né? Orai pelos seus amigos ou inimigos. Não, a recompensa que você tem não é para aqueles que te amam. A recompensa muito vem louco, quando né? você ama aqueles que não te amam. Então, quando você pega e tem compaixão daquele que por muitas vezes te machucou e provocou a dor, é assim, é o suprassumo daquela garapa que foi extraído da cana. É lindo demais. Essa analogia eu gostei dela. Então, em resumo, eu só tô o bagaço. É sobre isso, né? Enquanto você não ficar o bagaço, Deus não extrai de você aquilo que é a maior essência, o amor. Isso é interessante que você está falando, porque você gosta de garapa, né? Eu amo. Você ama garapa, não lembra? Nossa. Aí você lembra que o cara pega a cana. Nunca mais vou beber garapa do mesmo jeito. Não vai, porque Eu sempre você lembrar ligou a que- consciência, porque ele está extraindo da cana a garapa, que é o melhor. Pega olha que é ruim. Tenta comer a cana. Não, é duro, quebra os duro, dentes, Eu lembro que perigoso. você quebra um A dente. quebra um dente. mandíbula, assim, dói. Dói. Então você imagina que ele vai passar você dentro da máquina de cana, não é isso? Sim. Só que aí ele não conseguiu extrair tudo de você. Aí ele quebra você Dobra de novo, é isso dobra mesmo. e coloca de novo. Só fica o bagaço. Até extrair tudo que tem dentro de você. Uau. Essa analogia é muito forte. É muito forte, poderosa.